Repete esse refrão comigo assim, ó. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que... Fica de pé aí, fica. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando do teu amor para as pessoas, tentando explicar para as pessoas o que é o teu verdadeiro amor, o que é ser alcançado por ti, o que é ser abraçado por ti, o que é ter tido uma vida transformada pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui. Nós nos apresentamos, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós reconhecemos a nossa dependência da Tua presença, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a vencermos todos os dias as guerras que se levantam. Às vezes nós nos sentimos fracos, Senhor Deus, mas é nesse momento, é nesse instante que nós precisamos nos conectar ainda mais profundamente contigo, Senhor Deus, crendo que o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o que nos ama, o Senhor é o que nos guarda, o Senhor é o que nos protege, o Senhor é o que nos livra de todo mal. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, porque nós estamos aqui de pé. Os dias são difíceis, mas nós estamos de pé. Os problemas surgem, mas nós estamos de pé. Muito obrigado, Espírito Santo. Essa noite nos dá uma palavra, fala aos nossos corações, Senhor Deus, algo que nós precisamos ouvir, algo que venha nos confortar, mas também que nos venha a nos confrontar, Senhor Deus. Porque por vezes, Deus, nós precisamos ser confrontados pela Tua palavra, Senhor Deus. Não é com impulsividade, mas é com amor. Pai, essa noite me usa da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, e quem crê diz amém. E vai sentando, dando uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Meu Deus, eu entrei aqui, eu falei assim: Mateuzinho, me ajuda a cantar aquele refrão da música. Aí tu canta. Aí eu, Jesus, eu mal sei cantar. Mas deu certo, não deu? Pelo menos o refrão rolou, né? Eu queria ter cantado o restante, mas aí eu vi, não vou inventar não, que eu vou acabar esquecendo a letra. Amém? Quem está feliz em estar na casa do Senhor? Eu, mais do que vocês, estou muito feliz em estar aqui hoje. Por quê, pastor? Porque os dias realmente têm sido difíceis, igreja. Não tem sido fácil, sabe assim? A gente tem passado por algumas questões. A Johanna acabou expondo aqui algumas coisas que estão acontecendo no nosso ministério. E você imagina que as coisas vão se acumulando, e aí você vai ficando às vezes sem perspectiva, mas é nesse momento em que você se acha sem saída. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê nenhuma circunstância acontecendo. É nesse momento que o Senhor nos prova quem Ele é nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus pela misericórdia dEle sobre a minha vida, porque eu não sei o que seria de mim sem as misericórdias de Deus. Aleluia, Deus. Igreja, nós temos iniciado, nós temos dado sequência a uma série sobre identidade. Nós já ouvimos aqui sobre Jó, o MF falou sobre Jó, a Johanna falou sobre Abigail, e o Everton no domingo passado falou sobre Mardoqueu, é verdade. E hoje eu venho trazer mais um dos personagens, mais um dos tantos personagens aqui que, se você quiser escolher, você vai encontrar algo sobre a identidade de Deus na vida dessas pessoas. E o personagem que eu quero trazer hoje para vocês é Josué. Abre aí a tua palavra no livro de Josué, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos.
E é impressionante que antes da gente estar passando por esses momentos que a gente está passando, eu já tinha sentido no meu coração de falar sobre Josué. E aí é impressionante que essas 2 semanas que se passaram foram semanas bem difíceis. E como eu já sabia que eu ia pregar sobre Josué, eu estava estudando muito sobre Josué e eu disse assim: Senhor, como o Senhor foi gracioso na minha vida. Por quê? Porque enquanto eu preparava essa palavra sobre Josué, a gente passou por alguns momentos difíceis e foi aprendendo sobre Josué que a gente conseguiu passar com força. Então, por isso que eu trago para vocês essa consciência, dessa necessidade que vocês têm, que nós temos, de estar sempre mergulhando na palavra de Deus. Você não pode esperar só o teu pastor chegar aqui no púlpito e falar de Deus para você. Você não pode só esperar o teu líder de PG te apresentar o Evangelho. O Evangelho é algo que você precisa buscar todos os dias da sua vida. É uma responsabilidade que você carrega. Quer ter a vida transformada? Não é só chegar numa igreja e no momento do apelo levantar a mão e dizer que aceita o Senhor como Salvador, não. Esse é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo, mas só esse primeiro passo não vai te fazer permanecer de pé. Você precisa escolher mergulhar nessa palavra. Você precisa escolher buscar mais do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa sim é a única maneira que você vai ter certeza, ter garantia de que Ele vai estar ali com você. Nos momentos difíceis, nos momentos bons. É assim que você garante a presença do Espírito Santo na sua vida. É ansiando pela presença dele na sua vida. Josué capítulo 1, versículo 1 começa assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Levanta-te, pois, agora. Quando é que é para levantar? É amanhã que é para levantar? É terça-feira que é para levantar? Agora, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar, Josué, que tu pisar a planta do teu pé, eu já te tenho dado, como eu disse a Moisés lá atrás, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém, repita, ninguém, repita mais forte, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí ele dá uma ordem aqui para a gente: esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Mas tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. É só de dia que é para meditar? É só à noite? É só à tarde? É dia e noite. Tem uma sequência, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí Deus vai e traz um aviso assim, um chamado, um puxão de orelha, um algo diferente para Josué. Ele diz assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode sentar, igreja. Aleluia, Deus. Eu não sei você, mas quando eu escuto uma palavra dessa, passando pelos os momentos que eu andei passando essas 2 semanas, essa palavra ela entra no meu coração e ela entra rasgando assim.
Sabe por quê? Eu me coloco no lugar de Josué. Eu me coloco no lugar de Josué. Na verdade, quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar um pouquinho no local de cada um dos personagens. Quando a gente aprendeu aqui sobre Mardoqueu e o Everton desenvolvia a palavra sobre Mardoqueu, eu tentava me colocar um pouco no lugar de Mardoqueu. Quando a gente escuta sobre Davi, o rei Davi, eu tento me colocar e me encaixar um pouco na pessoa do rei Davi. Quando a gente aprende sobre Paulo, eu tento me encaixar também um pouco na figura de Paulo. Como é que seria? Será que eu agiria dessa forma? Será que eu teria a força que Paulo teve? A determinação? E aí, enquanto eu estudava sobre a palavra de Josué, eu fiz a mesma coisa, eu me coloquei no lugar de Josué. Sabe Josué? Para quem não sabe a história, ele, de uma hora para outra, a palavra é tão assim, que Deus só fala assim, ó: Josué, Moisés morreu. Mas quem era Moisés para Josué? Moisés era como se fosse um guia para Josué. Moisés era como se fosse o orientador de Josué. Ele era o 01 e Josué era o 02. Eles estavam assim a todo instante. Josué olhava para Moisés. Josué observava Moisés, a maneira com que ele agia, a maneira com que ele se separava para buscar o Senhor, a maneira com que ele subia os montes para ver o Senhor face a face. Josué se espelhava em Moisés. Josué olhava para Moisés e dizia assim: poxa, eu queria ser igual a esse cara. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, não invejando que a pessoa carrega, mas assim, meu Deus, eu queria ser um pouco mais parecido com o Jean. Essa alegria que ele carrega, essa vontade que ele tem de receber as pessoas na sua casa, eu queria ser um pouco mais como ele. Sabe, você olha para algumas pessoas, você olha algumas características e você, poxa, eu queria ter um pouco dessa pessoa dentro de mim. E era assim que Josué olhava Moisés, ele idolatrava, não, no melhor sentido da palavra, a pessoa de Moisés, porque Moisés realmente era o cara da época. Você imagina que Moisés, ao redor dos seus 80 anos, ele teve um encontro com Deus, diante de uma sarça, e aquela sarça ardia em fogo, e o fogo não se consumia, e Deus falou com Moisés através daquela sarça. E Deus fez um chamado para Moisés, e o chamado era libertar o povo do Egito e levar a uma terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã. A missão era de Moisés, o chamado inicial foi de Moisés. Mas aí você também sabe, você aprendeu na Bíblia que durante os 40 anos em que Moisés liderou o povo no caminho do deserto, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo era mimizento, o povo era chato, o povo era complicado. E Moisés por vezes precisou, ele às vezes até se revoltou, e por conta de um ato falho dele, quando Jesus disse para ele tocar a rocha para que saísse água da rocha, ele estava tão chateado com as coisas que ele via, revoltado com a murmuração do povo, que ele, no momento de nervosismo, ele bateu na rocha. E a palavra vai dizer que por conta disso, depois de 40 anos de servir no deserto, liderando um povo, por conta de um momento, um ato falho, ele não entrou na terra prometida. E para quem que ficou essa função? Josué. Josué, Moisés morreu, agora é contigo. Imagina você receber uma missão dessa, de uma hora para outra. O teu líder, a pessoa a quem que você olha, que você se espelha, morreu. E toda aquela responsabilidade que ele carregava passou a ser sua. Esse texto ele marca um dos momentos de transição. Moisés havia morrido e agora Deus levanta Josué para liderar o povo. Josué estava encarando um dos maiores desafios da sua vida, assumir o papel de Moisés. Sabe, humanamente era um cenário de insegurança, de pressão, de responsabilidade, mas espiritualmente era um cenário de promessa, direção, oportunidades e presença. Sabe, tem cenários que o Senhor tem te colocado e você tem olhado assim: pastor, é tão difícil, está tão complicado,
esse emprego que eu encontrei agora, que eu estou trabalhando, esse algo novo que está acontecendo na minha vida, está tão difícil. Mas de repente é um cenário de oportunidade que o Senhor está te colocando. O Senhor não está te colocando num cenário adverso para te matar, não. Ele está te colocando num cenário adverso para Ele te provar. E para que você saia aprovado desse cenário e você siga para um próximo nível. O Senhor não te faz passar por desafios para minguar a tua força, não. Ele faz porque Ele quer te aprovar. Ele quer mostrar para você quem é Ele na tua vida. Porque por vezes você fica achando que é sobre a sua força. Imagina se nesse momento Josué encarasse dessa forma: eita, agora está tudo nas minhas costas. Josué ia morrer. Foi necessário Josué entender que não era sobre quem ele era, mas era sobre quem ele carregava. O mesmo espírito que eu carrego e você carrega, foi o que foi necessário Josué entender que ele carregava, para que ele pudesse passar pelos desafios que iriam surgir, e foram muitos. Sabe, imagina o peso da responsabilidade, e não só o peso da responsabilidade daquele povo todo, mas a pressão das comparações, e o medo de não corresponder às expectativas. Porque Josué, ele estava lá, assumindo uma missão muito difícil, e ele ia passar a ser o 01, de uma missão que Moisés era o 01. E aí você imagina no coração de Josué o medo das comparações. Meu Deus, será que eu vou conseguir fazer igual Moisés fazia? Será que eu vou conseguir liderar o povo como Moisés fazia? Será que eu vou conseguir ter aquelas conversas difíceis que Moisés tinha que ter às vezes com alguns, como ele fazia? Será que eu vou ser frouxo demais? Será que eu vou ser duro demais? Será que eu vou saber conversar com as pessoas? Olha o medo das comparações. Por quê? Porque ele havia sido liderado por um grande líder. E as comparações é algo que a gente, por natureza, a gente faz por si próprio. Se você tem um Instagram, você está constantemente se comparando com pessoas. Olha, a fulana está de férias. Olha as férias dela, é lá em Dubai. Olha como é bonito que ela está. Olha, sabe assim, as pessoas estão sempre se comparando umas com as outras. Imagina se Josué fosse entrar nesse contexto, nesse medo e receio de comparação. Ele nunca teria conseguido liderar aquele povo. Sabe, talvez Deus esteja falando comigo ou com alguém aqui, para que você entenda que não é sobre as comparações, não é sobre o que o outro tem, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, a vida financeira que o outro tem, mas é sobre o que você carrega dentro de você. Porque de repente você pode até não estar tendo tanto conforto como aquele outro da foto tem, mas você carrega algo dentro de você que vai te levar para a vida eterna, e que de repente aquele outro ainda não conheceu. Sabe, esse ambiente de comparação é algo muito doentio, é algo que acaba matando as pessoas. Mas Josué, ele escolheu seguir. Ele encarou os medos, a comparação, a pressão das comparações. Ele encarou até aturar a murmuração daquele povo. E é exatamente assim que Deus trabalha com a gente. Por mais que tudo parecesse desafiador, extremamente desafiador, Deus, ele, nesses versículos do 1 ao 9, ele por 3 vezes, ele chega para Josué e ele diz assim: ei, seja forte e corajoso. Por que você acha que Deus, em 9 versículos, falou por 3 vezes para Josué isso? Porque de repente ele carregava um medo nele. E aí Deus achou por certo e necessário chegar para ele e dizer assim: seja forte e corajoso. Parará, 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 parará. Ei, seja forte e corajoso. Parará, 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 parará. Eu não te disse seja forte e corajoso. Foi necessário. De repente você está precisando ouvir hoje aqui: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Eu não sei o que é que você está passando, que tipo de crise financeira no seu casamento, mas Deus está te dizendo: seja forte e corajoso. Aquilo que você carrega tem o poder de ressuscitar mortos. Então seja forte e corajoso. Aleluia, Deus.
Josué precisou entender que a identidade que ele carregava vinha de Deus. Por mais que ele enxergasse, e ele entendesse quem foi Moisés na vida dele, ele entendesse a importância que Moisés teve na vida dele, mas ele precisou entender que ele carregava uma identidade. Sabe, a mesma identidade que o MF pregou aqui, que a Johanna pregou, que o Everton pregou muito bem, é a mesma identidade. São vários os personagens, mas é a mesma identidade. É saber quem você é em Cristo Jesus. Saber que por mais que os dias difíceis venham, as circunstâncias se levantem, você carrega algo dentro de você que é poderoso demais, que não se compara à dificuldade que você está enfrentando. Moisés tinha uma história marcada por milagres, intimidade com Deus e uma liderança firme. Mas Deus chama Josué pelo nome e reafirma o propósito. Olha o que é que ele fala: levanta-te, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, porque tu farás este povo herdar a terra. Josué podia ficar conjecturando e pensando assim: mas Deus, essa missão o Senhor tinha dado para Moisés, e agora está restando sobre mim. Sabe, tem momentos, irmãos, que a gente só precisa ouvir e obedecer. Imagina se Josué ficasse aqui contestando: mas Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? A missão era de Moisés, não era minha, como é que vai acontecer, Senhor? Seja forte e corajoso, atravessa o Jordão e vai. Mas Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Sabe aquelas pessoas que você conversa e você tenta explicar algo e aconselhar e passar algo, mas a pessoa fica falando e falando e falando e sempre encontrando uma desculpa para não seguir? Não foi assim que Josué fez, porque ele tinha uma identidade, e quem carrega uma identidade em Cristo Jesus abre acessos. Quem carrega a identidade que você carrega te dá acessos. A identidade que você carrega abre portas que você nem imagina. Se você conseguisse enxergar o reino espiritual, você iria ver agora portas sendo abertas sobre a sua vida, por causa daquilo que você carrega. Tem portas que estão sendo abertas agora na sua vida, portas ministeriais, portas de emprego, saúde, algo sendo derramado na sua vida. Você nem imagina que está acontecendo, mas é por algo que você carrega dentro de você, uma identidade forjada em Cristo Jesus. Lembre que a promessa havia sido feita para Moisés na sarça ardente. É por isso que antes de qualquer conquista, Deus ele estabelece uma identidade. Você pode ter certeza que em todo esse processo de Moisés, em que Josué acompanhava Moisés, o Senhor já estava trabalhando na identidade de Josué, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já sabia que não era Moisés que ia liderar o povo até a terra prometida, era Josué. Então circunstâncias na caminhada deles dois foram acontecendo para que Josué fosse sendo forjado, para que quando chegasse nesse momento aqui, ele pudesse assumir. Então tem coisas que estão acontecendo na tua vida que é Deus permitindo, porque Ele sabe que no momento certo Ele vai precisar te usar. Ele vai precisar te usar para alcançar a vida de alguém, para falar do amor dele para alguém. Por isso que Ele permite que você passe às vezes por alguns problemas, para que você aprenda o que é passar por aquele problema. Porque alguém que está passando pelo mesmo problema vai cruzar o teu caminho, e você vai ter propriedade e autoridade para falar sobre aquela pessoa. Aleluia, Deus. Como Josué se posicionaria diante do povo se ele não tivesse certeza da sua identidade? Não ia dar certo. Isso não ia fluir. Josué não precisava provar quem ele era, porque Deus já havia declarado quem ele era. Às vezes você fica se achando um coitadinho. A Johanna sabe disso. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu vejo assim: minha filha, tem tanta gente que ama se vitimizar. Sabe assim, o problema dele é o pior problema. A dor de barriga dela é a pior dor de barriga. Eu não sei se você conhece gente assim, sabe? Tudo dele é o pior. A dor de cabeça é a pior que tem. Não, mas só uma de pirona não dá não, tem que ser mais de uma, porque a minha é extremamente dolorosa. Gente que se vitimiza demais, sabe?
Eu sei que as pessoas têm suas dores e tudo, passam por seus problemas, mas parece que quanto mais você reclame, quanto mais você se entrega àquela situação, mais aquela situação te abraça, mais aquela situação te engole. Eu não estou dizendo para você negar o que você sente, ou enfim, mas seja um pouco mais, sabe, proativa. Carregue um pouco mais de fé. Senhor, eu até que estou sentindo uma dor aqui, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para curar. É nas pequenas coisas. As pessoas querem orar por câncer, por infartos, mas às vezes você pode orar por coisas que te incomodam. Se posicionar, entender a identidade que você carrega. Você é filho de Deus. Quem aqui é pai, levanta a mão. O que você seria capaz de fazer pelo teu filho? O que você seria capaz de fazer pelo teu filho? É o que Deus é capaz de fazer por você. É o que Deus já fez por você, enviando o filho dele na cruz. Então para de se enxergar como um coitadinho. Você não é um coitadinho. Você não é uma vítima da sociedade, não. Você é um filho amado de Deus. Aleluia, Deus. Deus já deixou muito claro quem você é. Não é necessário você tentar provando quem você é. Você não é definido pelo medo. Você não é definido pelo seu passado. E você também não é definido pela opinião das pessoas. Alguns aqui conhecem o meu passado. Se eu fosse ficar me escondendo atrás do meu passado, eu não estaria aqui em cima, não. Se eu fosse ficar me escondendo com medo do que as pessoas iam falar de mim por estar aqui em cima, falando do amor de Deus, eu não estaria aqui em cima. O que você fez no passado já ficou no passado. O Senhor, Ele fez questão de jogar no mar do esquecimento. É no mar do esquecimento. E aí por que Deus jogou no mar do esquecimento? E de vez em quando você permite que aquele passado te machuque, te magoe de alguma forma. Entenda que você passou a ser em Cristo Jesus. No momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser um novo ser. Você não é mais aquele ser que você era antes. Você deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus. Aleluia, Deus. Você é chamado, você é escolhido. Entenda que Deus não chamou Josué para ser um outro Moisés, mas Ele chamou Josué para ser Josué que Ele tinha preparado para ser. Evite as comparações. Evite as comparações. Existe algo que Deus colocou em você que Ele não colocou em mais ninguém. Mas pastor, tem tanta gente nesse mundo. Mas o meu Deus é um Deus que age de forma única na vida de cada pessoa. Então você tem algo dentro de você que ninguém mais tem. Existe uma quantidade de pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu testemunho. É pelo que você carrega. E se você desistir e dar para trás, o Senhor vai levantar outras pessoas para que alcance essas pessoas. Você vai perder uma oportunidade de ser usado por Deus. Não perca essa oportunidade de ser usado por Deus. Porque quem carrega uma identidade e sabe quem é em Cristo Jesus, não perde oportunidades. Não perca oportunidades de falar do amor de Deus para ninguém. Porque você foi alcançado em algum momento. Em algum momento alguém chegou até você e falou desse amor. E esse amor te alcançou e transformou a tua vida. E por isso você está aqui, vivendo algo novo em Cristo Jesus. Então por que você quer calar esse algo que te alcançou e transformou a sua vida? Ter a identidade firmada em Cristo te dá acessos. As promessas de Deus não falham. Lá no verso 3 vai dizer assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já te tenho dado. Deus não disse assim, ó: onde você pisar, eu te darei. Não. Ele disse assim, ó: onde você pisar, eu já te dei. Eu já te dei, toma posse, só recebe. Você sabia que no céu os anjos, tem diversos anjos com as bênçãos que vocês precisam e querem, assim ó, doido para entregar para vocês. Sabe o que é que está faltando? Posicionamento. Se levantar, se erguer e dizer: eis-me aqui, Senhor,
envia. Falta posicionamento. A vontade de Deus é de abençoar cada um de vocês com tudo aquilo que Ele sabe que é importante para a vida de vocês. Mas às vezes está faltando posicionamento do povo de Deus, em se colocar no lugar, em se colocar na brecha. Cadê a igreja? Na brecha. Tatuagem aqui ou aqui, filha? Aqui? Na brecha. Se posicionar enquanto homens e mulheres de Deus. Eu já te tenho dado. Onde você colocar a planta no seu pé, eu já te dei. Aquele trabalho eu já te dei. Aquele emprego novo eu já te dei. Aquela casa eu já te dei. Eu já te tenho dado aquele carro, eu já te dei. A tua saúde sendo renovada e restaurada, eu já te dei. Aquela bênção financeira eu já te dei. Aquele cuidado na tua alma eu já te dei. Só recebe, só toma posse. Eu já te tenho dado. A promessa já estava estabelecida. Eles só precisavam caminhar sobre elas. E é nessa hora que Ele nos dá a oportunidade de provarmos a nossa fé. Sabe, é quando a gente deixa a dúvida de lado e prova quem realmente somos. No capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo inteiro que fala dos heróis da fé. Quem aqui já leu Hebreus 11? Se você não leu Hebreus 11, chega em casa hoje, dá uma lida em Hebreus 11. Lá tem uma lista dos heróis da fé. E uma palavrinha, uma frase que tem no começo de cada um dos versículos é assim: pela fé Moisés fez isso, pela fé Josué fez isso, pela fé Davi fez isso, pela fé fulano fez isso, Samuel fez isso. É pela fé. É pela fé. A fé traz muito forte a evidência e deixa claro que é pela fé que todos esses homens de Deus, esses heróis, alcançaram esses objetivos. Porque em Cristo as promessas de Deus já foram liberadas sobre nós. Agora é preciso que você exercite a tua fé e receba tudo isso na sua vida. O que nos garante o cumprimento dessas promessas é a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença dele que nos dá a segurança e o entendimento de quem nós somos. Sabe, no texto ele diz assim: assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Aleluia, Deus. Não é sobre a capacidade humana, não. É sobre a presença divina. Pastor, mas o senhor não sabe o que é que eu passo. O senhor não sabe, eu tenho sido fraco, eu tenho caído. Irmãos, bate a poeira do pé, se ajoelha, ora, pede perdão e se levanta. Se levanta. Porque quanto mais você ficar se vitimizando, e realmente os problemas são difíceis. São difíceis. As questões financeiras que o povo de Deus tem passado são difíceis também. Mas se você ficar assim, se fechando nessa dificuldade, que você tanto repete na sua boca, você não vai sair desse local. É bater no peito e dizer: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu carrego uma promessa, e eu vou sim me reerguer, eu vou me levantar. Deus está dizendo hoje à noite para alguém aqui: levanta, levanta e atravessa o Jordão. Não só levanta, mas levanta e atravessa o Jordão. A terra prometida eu já tenho te dado, eu já te dei. Só se levanta, atravessa e toma posse. Toma posse. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei. Sabe, o motivo de Moisés ter conseguido fazer tudo o que ele fez foi a presença. A mesma presença que você carrega aí dentro de você, Moisés carregava. Às vezes você pode até achar que você não é bom o suficiente, mas pastor, é porque sim, pastor, já fiz tanta coisa, eu não sou bom o suficiente não. Não, nem eu sou, nem Daniel é, nem MF, nem Jean, nem Mateus. Ninguém aqui é bom o suficiente. Mas é o que a gente carrega, que é um favor imerecido, é algo que a gente não merece. A gente, para falar a verdade, a gente nem é digno da presença dele nas nossas vidas. Mas ainda assim ele escolheu enviar Atos 2, e o Espírito desceu sobre a igreja. E
E é o mesmo Espírito de Atos 2, é o que continua descendo nas igrejas. É o mesmo Espírito que eu carrego e você carrega. Você não merece. Você é um saco de todo errado. Você não é digno. Mas ainda assim Ele escolhe te amar e colocar dentro de você a presença dEle. Só recebe essa presença e toma posse. Aleluia, Deus. É Ele quem garante. Você pode até não saber todos os caminhos, mas para que você quer saber todos os caminhos se Ele já está lá na frente? Às vezes as pessoas ficam perdendo muito tempo em como é que vão fazer isso, como é que vai fazer aquilo. Meu Deus, e a ansiedade invade e toma conta. Ele já está lá na frente. Está tudo resolvido já. Já está tudo feito, só toma posse. Só te levanta. Atravessa o Jordão. Aleluia, Deus. Não é sobre emoções ou sentimentos, é uma escolha. Força e coragem são decisões que você precisa tomar a partir de hoje. Pastor, mas é porque é tão difícil para mim. Irmã, muda essa narrativa na sua vida. Você é forte. Por mais que na sua cabeça você pense que você não é, mas declare: eu sou forte. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E o que é tudo? Tudo é tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A sala lá ainda não está pronta, mas eu creio em nome de Jesus que vai ficar pronta, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, o Senhor, Ele conta com o povo de Deus para cumprir a obra dEle. Mas se o povo falhar, Deus não falha. Se o povo falhar, Deus não vai falhar. E aquela sala vai ficar pronta. Vai ficar pronta. E a obra de Deus vai crescer. E eu vou estar aqui com a Johanna testemunhando tudo isso. E eu espero que vocês estejam todos aqui com a gente também, testemunhando os grandes feitos que o Senhor ainda vai fazer através desse ministério. E eu não falo isso porque eu estou envaidecido querendo que a INB cresça e seja uma grande igreja, não. Eu quero alcançar vidas, porque eu tenho amor pelas vidas. E é por isso que às vezes eu me magoo tanto, porque às vezes, não estou aqui me vitimizando, mas você não sabe, e eu também não sabia, estou aprendendo agora, o que é pastorear uma igreja, o que é tomar conta de pessoas. Sabe, às vezes pessoas ferem, às vezes pessoas magoam, sem querer, sem nem entender que estão fazendo. Eu creio assim, não foram intencionais não, mas ferem. Às vezes pessoas magoam. E aí eu fico me perguntando: Jesus, é necessário isso? É preciso eu viver isso, eu passar por isso? O Senhor me alcançou, o Senhor resgatou, o Senhor tirou a minha vida de uma vida de pecado. Hoje em dia eu sento na tua mesa para ceiar. Por que eu não posso só ficar num banco de igreja, recebendo a tua palavra? Eu prometo, Senhor, que eu vou ser o melhor dos crentes. Eu vou ser o mais fiel, eu vou ser o mais firme. O Senhor tem um chamado para a minha vida, assim como Ele tem um chamado para a sua vida. Então tem coisas que você vai achar que vai dar certo na sua vida, mas não vai dar, porque você carrega um chamado. E aí é bom ter a Johanna do meu lado, porque ela é aquela pessoa que diz assim: ó, meu filho, vamos bater a poeira e vamos seguir. A gente tem um objetivo, a gente tem um alvo. Não dá tempo de ficar perdendo tempo. Não dá tempo de ficar perdendo tempo. Vamos nos levantar, vamos atravessar o Jordão e vamos tomar posse daquilo que já é nosso. É fácil? Às vezes não é fácil. Mas quem foi que disse que ia ser fácil? Foi fácil para Jesus? Foi fácil para Moisés? Foi fácil para Paulo? Foi fácil para Davi? Por que ia ser fácil para mim e para você? Por que você acha? Eu estou pregando para mim hoje. Por que você acha que ia ser fácil? A palavra está dizendo: seja forte e corajoso. Essa palavra essa semana ela ruminou aqui dentro de mim. Quando eu lia Josué, seja forte e corajoso, eu entendia Sasso, seja forte e corajoso. E quando você for ler isso aqui, você vai entender Paula, seja forte e corajosa. Priscila, seja forte e corajosa.
Tem algo que é meu nessa terra que você vai tomar posse. Seja forte e corajosa. Jonathan, seja forte e corajoso. Coreia, seja forte e corajoso. Eu não sei o que vocês estão passando, não tenho nem noção, mas seja forte e corajoso. Esse é o caminho. Aleluia, Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte e corajoso. Isso mostra que coragem não é a ausência de medo, não. É um posicionamento apesar do medo. O medo vai vir. A ansiedade vai vir. A tristeza às vezes vai vir. A vontade de parar vai vir. Mas você não pode permitir que isso tome conta da sua vida. Você precisa entender que você carrega uma identidade. Você carrega algo de dentro de você que te dá força para passar por tudo isso. Aleluia, Deus. No verso 8 vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você consegue entender que a firmeza da identidade está diretamente ligada com a palavra de Deus. Você só vai conseguir ser firme, ter uma identidade forjada em Cristo Jesus, quando você aprender a manusear esse livro aqui, ó. Não adianta você estar lendo versículos só quando você vem para a igreja. Não adianta você ler versículos quando você vai para o seu PG. Não adianta. Você tem que aprender a mergulhar nessa palavra. Quer ser forte e corajosa? Mergulha nessa palavra. Quer ter a identidade forjada em Cristo Jesus? Mergulha nessa palavra. Quer passar pelos problemas dando glória a Deus, como diz aquela música? Mergulha nessa palavra. Aleluia, Deus. Quando você se alimenta da palavra, a sua fé é fortalecida, a sua mente é alinhada e a sua identidade é firmada. Lá em Hebreus 2 vai dizer assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Está firmada nisso aqui, forjado nessa palavra, para que nos tempos difíceis você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas você permaneça firme com um único alvo, que é Cristo Jesus. Deus termina com uma declaração poderosa. Ele diz assim: não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso elimina qualquer dúvida. Você tem um propósito, você carrega promessas e você nunca está sozinho. Fica de pé. Aleluia, Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Deus. Eu quero que você repita essas 4 frases que eu vou falar aqui. Mas eu quero que você repita, não é porque sim, porque eu estou pedindo, mas eu quero que você entenda e você internalize essas palavras dentro de você. Eu quero que você repita isso aqui, tomando posse daquilo que eu estou pedindo que você repita. Amém? Se não for assim, não tem sentido. Repita tomando posse. Aleluia, Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Repete com força, com raiva. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sei que as promessas dele não falham. E eu avanço com coragem, porque ele está comigo. Aleluia, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor Deus. Muito obrigado pela maneira com que o Senhor nos trata. Aleluia, Deus. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer